Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, eu gostaria de dar início a este encontro sobre a saber como é que voltam os segredos. Convidar a todos que possam tomar os seus lugares e pedir desculpa pelo ligeiro atraso no início da sessão, que estava prevista para as 4 horas, e portanto, sem perdermos mais tempo, eu gostaria de efetivamente começar por dar as boas-vindas a todos. E em particular a todas as palestrantes que fazem parte desta mesa, e gostaria de fazer uma breve apresentação. Começaria pela minha esquerda, pela doutora Cristina Castro, que é autora da coleção de Doçaria Portuguesa e do projeto No Ponto. É também designer de formação e dedica-se à gastronomia por paixão. Fundou o projeto No Ponto e é autora da coleção de livros A Doçaria Portuguesa. Tem vindo a participar em eventos na área da gastronomia desde 2015. Em 2016 fez a publicação do já referido livro, nomeadamente A Doçaria Portuguesa Norte, premiado no concurso de livros da Cozinha Portugal Cookbook Fair 2017. E acaba de publicar agora o volume dedicado à região do Sul, da Doçaria Portuguesa do Sul. Do meu lado direito, diretamente ao lado direito, está a doutora Isabel Maria Fernandes, diretora do Museu Alberto Sampaio, Passos dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães. Nasceu no Porto, reside em Guimarães, licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e possui o curso de Conservador do Museu. Doutorou-se pela Universidade do Minho no ramo de História, área de especialização em Idade Contemporânea, com o tema A Leça Preta em Portugal, Estudo Histórico, Modos de Fazer e de Usar. Foi conservadora do Museu de Olaria entre 83 e 95 e diretora do Museu Alberto Sampaio, Instituto dos Museus e da Conservação entre 99 e 2010. Atualmente é diretora do Museu Alberto Sampaio, Passos dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães, da Direção Regional da Cultura do Norte. Tem-se dedicado ao estudo da cerâmica portuguesa em geral e ao da louça preta e da faiança oitocentista, em particular, procurando também dar o seu contributo para a reflexão sobre temáticas ligadas aos museus e ao estudo e inventariação do património móvel. Tem escrito principalmente sobre a cerâmica portuguesa, mas também sobre algumas temáticas relacionadas com a museologia, a arte sacra e a gastronomia histórica. Integra o Lab 2PT, seria 2PT, ok, é mesmo em português, ok. Lab 2PT, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, é membro do Conselho de Curadores da Universidade do Minho. E, ainda mais à minha direita, a doutora Anabela Ramos, que é investigadora, é natural de Mangualde e residente em Braga, licenciada em História da Universidade de Coimbra, mestre em História Moderna, pós-graduação em Ciências Documentais, foi técnica superior do Arquivo Distrital de Viseu, atualmente exerce funções da Direção Regional da Cultura do Norte, com quem nós temos o prazer de colaborar em diversos projetos. Tem desenvolvido trabalhos de investigação histórica na área da alimentação, da justiça da sociedade, com vários livros e artigos publicados. Atualmente prepara, em colaboração com outros colegas, um estudo sobre a doçaria conventual de Braga. E, portanto, esta é uma breve apresentação daquelas pessoas que, durante os próximos minutos e durante esta sessão, nos poderão trazer muitos dados e muitas informações sobre a questão da doçaria em Portugal, não só no que diz respeito ao conceito de Amarante, mas no que diz respeito à doçaria de uma maneira, se calhar, muito mais transversal. E sobre esta iniciativa em particular, eu gostaria só de dar algumas palavras em nome do Sr. Presidente da Câmara. Este encontro particular insere-se num outro projeto, ao qual nós chamamos de Fim de Semana Gastronómicos, que é uma iniciativa do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que visa dar a conhecer o nosso território, e quando eu digo o nosso território não me refiro ao Conselho de Amarante, mas toda a região norte do país, através de encontros gastronómicos a desenvolver nos vários concelhos. Isto porque nós entendemos, o Turismo do Porto e Norte entende, e nós defendemos também esta visão, que um dos papéis ou uma das áreas mais importantes da cultura de um povo é a sua gastronomia, que tem muito de peculiar, de muito identitário e que tem, obviamente, pessoas aqui muito mais capacitadas para falar sobre isso, todo o contexto histórico, o contexto social, que acaba por dar traços da identidade dos territórios. Isto é algo muito irrelevante, até porque hoje em dia, quando falamos de matemática, de desenvolvimento económico, falamos também de preservação do nosso património e falamos de turismo, nós temos que ter a perspectiva de que um turista, quando visita o território, ele quer experiências únicas. Quer ir daqui para uma nova cidade, para um novo país, para ter uma experiência diferenciadora daquelas que têm na sua localidade. E é isso que nós acreditamos que o nosso território, e em particular Amarante, tem para oferecer. Uma riqueza cultural,
que está latente em várias dimensões no seu conselho e na sua vida, seja da gastronomia, em particular da doçaria, mas também na sua arquitetura, também nas artes plásticas, na literatura e até mesmo na atividade económica. E é exatamente com este património cultural que nós acreditamos que conseguimos trazer para a Amarante projetos que podem alavancar do ponto de vista económico, social e cultural. E um encontro como este permite-nos muitas vezes rever e muitas vezes até redescobrir muito desse património, muito dessa identidade. O que é que está por trás de coisas que nós diariamente lidamos e que se calhar tomamos como fatos adquiridos e que se calhar têm muitas outras vertentes que devem ser exploradas e que devem ser tidas em conta pelas pessoas, não só da terra, mas como aqueles que nos visitam. E a prova disso é que muito recentemente, há poucos dias atrás, estive num canal de televisão onde estive a fazer a apresentação deste programa dos fins de semana gastronómicos e tive lado a lado um chefe bastante conceituado na Praça Portuguesa que começou a sua atividade em Amarante em 1983 aqui num restaurante no Zé da Calçada. Ainda eu não era nascido, ele iniciou a sua atividade aqui e fez uma resenha histórica ou alguma contextualização da doçaria conventual portuguesa e de muitas coisas que nós assimilamos como verdade e do seu contexto histórico que acaba por não corresponder verdadeiramente àquilo que aconteceu. E é muito interessante a conversa de 15, 20 minutos que eu tive a oportunidade de ter com este chefe, que deu-me uma nova perspectiva de como é que tudo aquilo que nós vivemos hoje no dia-a-dia surgiu e como é que foi a sua evolução ao longo do tempo. Isto é extremamente importante para nós, não só para valorizarmos, não só para muitas vezes também sabemos agradecer o percurso e o contributo que as várias pessoas, que as várias instituições fizeram e deram para a constituição da nossa identidade e do nosso património cultural, mas também, obviamente, para que nós saibamos o que é que nos trouxe até aqui e como é que nós podemos chegar daqui para a frente. A doçaria conventual em Amarante tem um papel fundamental, é algo que nós queremos valorizar e faz parte da nossa identidade e faz parte da nossa gastronomia. Somos conhecidos por isso e queremos ser ainda mais conhecidos pela qualidade da nossa gastronomia. E temos aqui nesta mesa um grupo de pessoas que pode nos dar uma abordagem e uma visão sobre a nossa doçaria que pode realmente enriquecer o conhecimento de todos nós. E, portanto, os meus votos é que esta seja uma sessão muito profícua, muito proveitosa para todos, que no final desta sessão todos nós possamos sair bastante enriquecidos. Eu arrisco de dizer que esta é provavelmente a abertura da conferência menos live que eu possa ter durante o meu ano, porque abrir uma conferência sobre doçaria conventual é algo quase pecaminoso. Eu espero que no final nós possamos ter a oportunidade também de degustar um bocadinho, porque senão vamos estar aqui alguns minutos a abrir o apetite e acho que depois será conjugado com um momento onde podemos ter uma experiência prática. E nesse contexto, gostava de vos agradecer a todos, fazer também um agradecimento especial à Dona Emilinha Barbosa, que eu vejo ali no fundo da sala, que estará a conduzir na parte prática, no final desta sessão, mais de base teórica, uma base de experimentação e que acredito que será proveitoso para todos. Portanto, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, quero agradecer a todos a vossa presença, agradecer a todos os nossos convidados por estarem cá. É um prazer para nós contar com o vosso contributo e desejar, mais uma vez, uma excelente sessão a todos. Termino também dizendo que eu teria que me ausentar porque estou numa sequência de representações e, portanto, perderei uma parte significativa do que vai acontecer aqui, mas fica já desde já as minhas desculpas e os votos desta sessão, do sucesso da sessão. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. E eu passaria a palavra, já de seguida, à doutora Cristina Castro, que será a nossa primeira oradora desta tarde. E agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigado. Boa tarde. Eu gostava de começar por agradecer o gentil convite que a Câmara Municipal me fez por estar aqui hoje presente numa mesa com duas pessoas que eu admiro muito o trabalho, que é a doutora Anabela e a doutora Isabel. Trabalho delas que eu, não sendo académica, porque não sou, recorro muitas vezes ao trabalho que elas fazem para poder também desenvolver o trabalho que tenho estado a fazer dos livros e dos vídeos. Perceber a questão dos vídeos é importante só explicar que estes vídeos são filmagens que eu faço dos doceiros
quando faço as visitas, porque são visitas que eu vou, a intenção é conhecer atualmente quem é que faz a doçaria atualmente, e nestas visitas eu faço filmagens que são publicadas no site, que é o site meu.pt, e é por isso que eu aqui estou hoje. Eu venho falar de viagens, daquilo que eu aprendi nas viagens que faço no contacto direto com os doceiros. Para quem gosta de doces, a memória é muito importante. É frequente cada pessoa fazer uma associação entre um doce preferido e um familiar, como o avô, a avó, a mãe, a tia ou a amiga, que faz ou fazia o doce. A relação emocional que temos com a alimentação significa que comer é também a ligação a pessoas, a memórias e lugares. Por isso, a doçaria conventual não pode ser um rótulo de suposta qualidade. É preciso ligar este género de doce à história e à sua origem. Conhecer a atualidade dos doces conventuais implica reconhecer a sua história não fantasiada. Fazer este reconhecimento da doçaria conventual não é tarefa fácil. Existem muitas ideias feitas, repetidas com frequência, e nem sempre há maneira de confirmá-las. Já ouvi muitas vezes dizer que um doce conventual tem que ter muitas gemas, amêndoa ou chila, mesmo que tenha sido inventado há 20 anos. Também já li em livros muito conhecidos que um certo doce veio de um determinado convento, quando vamos verificar, nem esse convento existe. Sobretudo, parece haver um valor acrescentado ao rótulo conventual, e sendo assim, parece valer tudo. Mas se seguirmos esse caminho, deixamos de reconhecê-lo, deixamos de dar o real valor à doçaria conventual, porque ela banaliza-se. Uma coisa é certa, a doçaria conventual, bem como a popular, desde há séculos que está entregue às mulheres. Nas viagens que faço, continuo a verificar essa tendência. A título de exemplo, vejamos como há 500 anos atrás, através das ordenações manuelinas, os homens foram proibidos de produzir e vender doces, que chamavam alfélugas. Podemos ver neste slide a ordenação manuelina, em que diz mesmo, se lermos com alguma atenção, que os homens eram proibidos de fazer e de vender, e seria uma tarefa entregue exclusivamente às mulheres. Aliás, vou referir um trabalho da doutora Anabela Ramos, que fez sobre o mosteiro de Tivães, em que diz isso mesmo. Diz que os monges faziam ocasionalmente doces, como arroz doce e compotas, mas a tarefa e o ofício de fazer realmente doces era sobretudo entregue às freiras. No entanto, a cozinha da corte era liderada por homens, e os livros de cozinha mais antigos, publicados em Portugal, são publicados. Isto é importante dizer que é publicados, porque há outros livros de mulheres, mas que não foram publicados. Em Portugal são de autoria de cozinheiros masculinos. É o caso de Domingos Rodrigues, em 1680, e de Lucas Rigou, em 1780, que é o que vemos no slide, a primeira página de cada um deles. Creio que a razão subjacente a esta diferença é que a cozinha da corte é um cargo profissional importante, por isso seria ocupado por homens, enquanto que a atividade doceira das mulheres, dentro ou fora dos conventos, não tinha o estatuto ou a dignidade de uma profissão, mas seriam vistas apenas como uma atividade própria da esfera doméstica, à qual as mulheres eram remetidas. Isso não significa que as doceiras, freiras ou civis, não pudessem ser conhecidas pelas suas fantásticas confecções e fazerem disso negócio. Naquilo que verifico hoje em dia, continua a haver uma tendência para os altos cargos na profissão da cozinha serem dominados por homens. Enquanto isso, as mulheres efetivamente confeccionam a doçaria. Outro aspecto que importa esclarecer é o seguinte: o conhecimento culinário dos conventos tem origem, se não na totalidade, em grande parte, no facto de muitas freiras serem oriundas de berços de ouro e que acham na vida monástica um modo tranquilo e confortável de passar os seus dias. Levavam para os conventos as receitas das casas abastadas onde viviam, e não é de estranhar que algumas dessas receitas sejam descritas em cadernos de membros da corte ou nos livros de cozinha mencionados há pouco. Portanto, mesmo que se descubra que num certo convento era feito um certo doce, isso não significa que lá tenha sido inventado.
Após a extinção das ordens religiosas em 1834, a prática doceira começa a sair para a vida civil através de empregadas e senhoras que viviam nos conventos, bem como através das casas ricas que tinham esse conhecimento. Veja-se o seguinte exemplo. Quando estive em Beja, falei com um sobrinho da falecida Dona Carolina Almodóvar Fernandes, uma grande latifundiária da região e dona da antiga Casa da Torrinha. A certa altura da sua vida, para manter a opulência e riqueza da casa, tornou-se uma verdadeira comerciante de doces. À semelhança de outras situações idênticas, a dona da casa colocava as empregadas a confeccionar os doces sob a sua supervisão e mandava distribuir os doces até mesmo por Lisboa. Isto é um caso muito curioso, porque esta senhora ela era detentora de muitas receitas, muitas delas feitas em conventos de Beja, e quando se vê em apuros, serve-se dessas receitas e serve-se das pessoas que tinham à volta dela. Ela tinha cerca de 10 empregadas em casa e colocou estas empregadas a trabalhar, a fazer os doces. Ela não os fazia, ela estava simplesmente a dar indicações de como é que se fazia. Agora pesa X gramas de açúcar e agora bate mais isto. Ela estava só a supervisionar. E depois o motorista fazia a distribuição dos doces. Por isso ela tornou esta casa, que é uma casa de família, num autêntico negócio de doces. E isso foi muito importante para a difusão das receitas, porque serão também estas empregadas que, como noutros casos, darão continuidade a estes doces, uma vez que aprenderam a fazê-los e depois servem-se deste conhecimento para criar os seus próprios negócios. Estas empregadas saem muitas vezes destas casas e Beja é um bom exemplo disso. Muitas das senhoras que eu entrevistei, com bastante idade, que já não fazem doçaria, foram empregadas nestas e noutras casas e foi lá que aprenderam a fazer estes doces de tipo conventuais. Assim percebemos melhor que os segredos da doçaria tenham passado de mãe para filha, de avó para neta e assim sucessivamente. Esta linha de continuidade feminina tem a ver com os meios de subsistência disponíveis, sendo o conhecimento de receitas uma garantia da sua autonomia. E isto é também importante mesmo na doçaria popular. Entrevistei muitas mulheres que sustentaram famílias muito numerosas à custa de fazerem doçaria, de terem um conhecimento destas receitas. Esta cadeia de relações cria laços emocionais e por isso não é raro encontrar doceiras atuais que veem naquilo que fazem gestos da mãe e das avós. Isto é um ponto muito importante das minhas viagens. Foram muitas as mulheres que eu entrevistei que choram perante a câmara porque falar de doçaria é falar da mãe, da avó. Há uma relação e uma emoção ligada à doçaria muito, muito interessante. Conforme referi ao início, há uma mistificação muito comum que encontro nas minhas viagens. Quando me dizem que um certo doce é conventual pelo simples facto de ser confeccionado com muitas gemas, amêndoa, açúcar e chila. Observando a primeira compilação portuguesa de doçaria feita em 1729, com apenas 10 receitas, organizada pelo Convento de Santa Clara de Évora, que é um monumento de estudo bastante raro, encontramos receitas como queijinhos do céu, trouxas de ovos, pão de rala ou bolo do paraíso, que efetivamente são muito ricas em ovos, amêndoa e que correspondem àquilo que diríamos que é uma doçaria conventual. No entanto, também encontramos neste documento receitas com outros ingredientes. Veja-se os alfitetes, que levam grão de bico, as broas de milho, que levam farinha de milho, e outras receitas ainda com pão, natas frescas e requeijão. Outro exemplo muito conhecido que foge aos ovos e à amêndoa é o manjar branco, famoso hoje em dia em Coimbra e Porto Alegre. Faz-se com farinha de arroz, leite, açúcar e carne de galinha, embora este último ingrediente já esteja em desuso. Além de ser um doce que não se enquadra no estereótipo conventual pelos seus ingredientes, o manjar branco era conhecido não só nos conventos de várias localidades, mas também na alta sociedade, tanto em Portugal como no estrangeiro. Isso verifica-se no facto de a receita estar publicada no Caderno da Infanta Dona Maria de Portugal, fins do século XV, princípios do século XVI, ou no primeiro livro de cozinha publicado em Portugal, do Domingos Rodrigues, de 1680, que falei há pouco. Mas também num livro de cozinha medieval, francês, no século XIV,
que aparece o Blanc Mange. Peço desculpa, que é este, claro que isto é uma edição já mais recente, mas aparece neste manuscrito. Outro caso curioso é um doce considerado conventual, que é a sericaia, do Alentejo. Grosso modo faz-se com ovos, açúcar, leite, farinha e pouco canela, e alguma canela. Seria feito no convento das Chagas de Cristo, de Vila Viçosa, e no convento de Santa Clara de Elvas. Mas uma vez que não é um doce com muitas gemas, e não é um doce com muitas gemas nem amêndoa, aliás, não tem sequer amêndoa, e nem sequer é europeu. Num relato de Frei João dos Santos, um missionário em Malaca, no século XVII, como podem ver neste documento, menciona um doce chamado sericaia. Este é um frei que está a viajar pelo Oriente, a fazer alguns relatos sobre os padres que lá estão, padres portugueses, e fala de uma tentativa de homicídio a um bispo português com um doce sericaia, a que lhe foi acrescentado peçonha. E é a primeira vez que vimos a palavra sericaia escrita referente a um doce, que supostamente os indianos gostavam muito e que é um doce de leite. Depois aparece mais tarde referência a sericaia noutros, como no livro do Domingos Rodrigues também, mas além disso, segundo o especialista de arabismos Adalberto Alves, a palavra sericaia vem do árabe, o que reforça uma origem oriental. Portanto, aqui temos um doce muitas vezes considerado tipicamente português e tipicamente conventual, cuja origem parece estar muito distante disso. A ideia de associar o rótulo conventual a um doce significa atribuir qualidade ou dignidade, e por esse motivo temos um país repleto de doces conventuais. Eu costumo dizer por graça que nós somos o país do pastel de amêndoa e ovos, porque não há sítio que eu não vá em que não me é apresentado um pastel de amêndoa e ovos, ou só de amêndoa, ou só de ovos, ou amêndoa e chile, que tenha este título e que tenha este rótulo de conventual. Muitas das pastelarias emblemáticas de certos locais abriram no início ou nos meados do século XX, e ao longo das minhas viagens fui percebendo que foram estas casas as responsáveis por um sem fim destes pastéis, vendidos como conventuais e como especialidades locais. É o caso dos lamegos, dos vilacondenses, das limianas, das tigelinhas de Freira, dos morgados e mesmo dos pitos de Santa Luzia e Vila Real. Estes são dois exemplos dos doces que estou a falar. Aconteceu algumas vezes que nas entrevistas que fiz aos produtores, depois de alguma insistência da minha parte, revelavam-me que de facto o doce não era conventual e que tinham sido eles que tinham inventado na altura em que abriram o negócio e que por não terem nada de novo apareciam com estes doces. Um dos exemplos disso é o caso dos pitos de Santa Luzia, que são estes aqui, que até foi criada toda uma história à volta do doce, que mete uma freira gulosa que é colocada no convento para tentar controlar a gula dela, e uma mãe superiora cega, quer dizer, uma história incrível à volta de um doce, e depois chegou-se à conclusão que tinha sido o senhor que tinha inventado toda essa história para poder vender mais bolos. Por outro lado, independentemente de ser ou não ser realmente conventual, ou seja, de ter ou não uma história ligada aos conventos, a doçaria deste tipo, com muitas gemas, açúcar, amêndoa e gila, tornou-se uma marca famosa dos portugueses. São reconhecidos e apreciados por todos, e também por estrangeiros. E não acredito que a estrela possa ser só o pastel de nata. A verdade é que, se forem bem confeccionados, estes doces são de altíssima qualidade, são muito bons, recomendo. Tendo em mente todos os aspectos de que falei até aqui e que constatei ao longo das minhas viagens e investigação, alguns de nós poderão redescobrir aquilo que já julgamos conhecer. Aquela ideia formada da doçaria conventual precisa de ser revista, e é preciso reconhecer o que conventual realmente significa. Reconhecer no sentido de olhar de outra maneira, conhecendo melhor a história, sem fantasias e valorizando sempre a qualidade. Muitas vezes valoriza-se a ideia de que algo é exclusivo e único. E é isso que acontece com os doces conventuais.
Só as freiras de um certo convento faziam este ou aquele e outras ideias deste tipo. Não há como fugir ao facto de que as coisas não são bem assim. Na verdade, pensar na doçaria como exclusiva é isolar-nos de outras culturas, é quebrar uma teia de relações que existe entre o mundo que nos aproxima a todos. Pensar na doçaria conventual como exclusiva dos conventos é quebrar uma teia de relações entre pessoas de classes sociais diferentes. E pensar na doçaria típica portuguesa como exclusiva criação de há séculos atrás, desvalorizando criações muito recentes, é quebrar uma teia de relações que se estabelece com a tradição e que continua no mesmo fio. O que eu quero dizer com isto é que, quando pensamos na torta de Guimarães, que conheci através aqui da doutora Isabel, percebemos que provar uma torta de Guimarães é estar a lembrarmos de um baklava na Turquia. Tem a mesma textura, tem quase o mesmo sabor, embora tenha ingredientes diferentes. Ver fazer uma torta de Guimarães é quase como vermos fazer um fiodatelle italiano. Por isso, dizer que a torta de Guimarães é única em Guimarães é quebrar toda esta relação com o resto do mundo, com os baklava e com os fiodatelle. Pensar que o docinho do céu é um doce estritamente conventual é negar uma série de outros docinhos do céu que outras mulheres fizeram, que não tiveram nos conventos, como é o teclamé no Crato, que curiosamente é um doce que também se faz em Olivença, que é um território que foi português e que tem uma ligação com Portugal ainda muito forte. Negar todos estes pastéis novos que se criaram há 40, 50 anos atrás e não querer falar deles porque são recentes é também negar toda uma tradição de doçaria que está para trás, que é também a origem e a continuidade para estes doces mais recentes. No fundo é isto que eu queria dizer. Obrigada.